Oi pessoal, fazendo esse vídeo aqui depois de muito tempo sumida, que é meu primeiro desenha e fala. Tô trazendo aqui um desenho da Apple, de Ever After High, que é uma animação assim que eu amo de paixão, assisto tudo, sei de quase tudo. E eu tô pensando em fazer as principais, mas não sei ainda. E eu comecei com a Apple. Por quê? Apesar dela não ser a minha personagem preferida, tipo assim, no top 3, que é a Raven, aí depois vem a Cupido e depois a Ashley, aí depois vem a Apple. Eu gosto muito dela. Tipo, ela assim, ela e a Raven eu amo assim. Não é minha preferida por questão de design, assim, que eu gosto mais de personagens assim, mais góticas. Só por isso, porque assim, o meu amor que eu tenho pela Raven, eu tenho pela Apple. Eu acho a história da Apple muito mal escrita para os episódios. Porque quem sabe, assim, do que os episódios que mostra ali, né? Sabe que a Apple não é assim porque ela quer. E sim porque ela é totalmente, como é que se chama? Pressionada por sua mãe. Mas vamos lá. Como tem muito tempo aqui, eu quero responder algumas coisas que eu pedi lá no story do meu Instagram. Eu perguntei assim, o que você acha da Apple? Teve alguns comentários, que eu vou ler alguns aqui. Aí a gente vai desenvolvendo, e como não teve tantos, porque eu quase não tô postando no story, então não chega pra tanta gente. Aí eu vou pesquisar também comentários na internet. Assim, eu vou pesquisando aqui, falando, dando minha opinião e é isso aí. Aí vamos lá. A Tabata falou: insuportável e egoísta. Já assisti Ever After High 4 vezes e ainda não consegui gostar dela. Mas amo o designer dela. Vamos responder esse aqui. Insuportável e egoísta. Eu confesso que a Apple, esse jeito dela de querer seu destino e sua vida perfeita e tudo depende disso, embora tenha uma explicação por trás que não mostra muito nos desenhos, é muito insuportável mesmo nos primeiros episódios. E como tem muita gente que só assiste os primeiros e depois não liga mais pra série, aí quem assiste só a Apple nos primeiros episódios, assim, né? Primeiro ano, assim, de Ever After High, ela tem como uma pessoa insuportável mesmo, isso não tem como negar, não. Mas vamos lá. E egoísta. Teve um episódio, né? Eu acho que foi um episódio assim mais longo, tipo um filme, que trata muito sobre esse nosso egoísmo das duas partes, da Apple e da Raven. Eu vou falar sobre isso. Mas como já tem mais comentários chamando ela de egoísta, eu vou falar mais pra lá, mais pra frente. E essas 4 vezes eu não consigo gostar dela, mas amo o design dela. Ninguém é obrigado a gostar, né? Mas sobre o design dela, sim, é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu nunca vi uma filha, assim, até de Oxê, de filmes realmente que retrata, uma filha da Branca de Neve tão bem feita, tão bem pensada como a Apple. Porque quando eu vejo a filha, sempre é uma característica da mãe, só que mais nova. Sempre cabelo preto, pele branca e por aí vai. Só que inovaram muito fazendo a Apple loira. Inovaram muito. Apesar que não é certo a Apple ser loira, até na história de Ever After High fala sobre isso. Parece que é no livro. Que ela não era pra ser loira, ela era pra ter cabelo preto igual a mãe, assim como todas as outras descendentes da Branca de Neve. E isso é uma coisa que a Apple não gosta nela, ela não gosta do cabelo loiro dela, ela preferia que fosse preto igual a sua mãe. Mas é isso aí. E a roupa da Apple é muito linda, muito linda. Eu tô fazendo aqui o rascunho.
E é muito linda a roupa da Apple. O jeito tudo encaixa perfeitamente. O cabelo, a tiara, que é essa coroazinha assim de rei, pequenininha, dando todo um charme. Aí tem o topzinho vermelho, os babadinhos preto, é tudo perfeito. A boneca dessa personagem é muito linda, muito linda. Eu queria muito, só que eu nunca tive uma boneca dela porque são muito caras. Ao contrário de Monster High, que sempre tinha promoção, eu quase nunca vi a promoção de After High. Nunca, nunca, nunca. Elas sempre estavam lá muito altas, então eu nunca tive uma. E hoje em dia, se eu for procurar pra ter, como valorizou, só vender meus bens todinho pra ter a coleção. Aí vamos lá. Aí outra falou, eu amo. Aí tem gente que gosta dela, tá vendo? Tem outra aqui. Ira, ela é chata e vive pegando o pé da Raven. Sim, sobre ela pegar no pé, esse é muito chato pra quem tá assistindo. Mas pra quem não sabe, a Apple é uma menina traumatizada. E a sua mãe só ajuda esse trauma dela a evoluir ao ponto de que ela ficou cega pelo seu destino. Tipo, ela não pensa em outra coisa a não ser o bendito destino dela e que vai tudo se resolver quando ela assinar o livro e ser salva, ser acordada pelo príncipe. Ela acha que todos os problemas da vida dela vão resolver só quando ela tiver o seu destino. Seu destino. Quando já tiver feito seu destino e tudo mais e reinando lá com o príncipe. Agora vamos falar por que ela acha isso. A Apple, quando era criança, ela já era muito pressionada por sua mãe. Desde quando nasceu, desde tudo. Porque a mãe dela tem... Como é que chama? A mãe dela é narcisista. Ou seja, ela não acha que a Apple é tão perfeita igual a ela. Mas ela quer que a Apple seja, na visão dos outros, perfeita. Então a Apple sempre cresceu com isso, da mãe pressionando. Você tem que ser perfeita, você tem que seguir o seu destino e blá 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 blá. Aí o que acontece? A Apple sempre gostou do destino dela, afinal quem não vai gostar, né? Se você também tivesse o destino dela, também ia amar. Só que nunca foi algo que ela desejou assim tanto, de ficar irritante e egoísta. Mas o que aconteceu? Ela, não sei se foi na infância ou perto da pré-adolescência dela, ela caiu dentro de um poço. Tá, mas o que tem a ver? Sendo que quando ela caiu dentro desse poço, ninguém viu, ou seja, ela ficou bastante tempo dentro desse poço e ela realmente achou que ia morrer, porque não tinha ninguém, não tinha como pedir ajuda, não tinha como ela sair. E ela sendo uma criança, isso deve ter traumatizado ela muito. Só que ela foi salva. Eu não lembro como foi que ela foi salva, porque faz muito tempo que eu acho que li esse livro na internet, então não lembro. Só que ela foi salva. Só que com isso, a mãe dela viu uma brecha para deixar a Apple ainda mais na sua mão. Ela disse a Apple que coisas ruins podem acontecer com ela se ela não assinar o livro e não ter o seu destino. Porque ela assinando o livro, ela meio que já está com o seu destino pronto, então nada poderá machucar ela, porque ela tem um destino pronto. Ela só vai ver aquilo e não vai ter mais nada de coisas ruins acontecendo na vida dela. E esse acidente no poço foi tão grave, foi tão que ela entrou tanto na memória dela de um trauma tão forte, que ela acha que realmente se ela não assinar, outras coisas ruins vão acontecer com ela e também com seus amigos, né? Já que se ela não assinar, ela pode correr risco de vida. Então, se seus amigos também não assinarem, também vão correr risco de vida e correr risco de coisas ruins acontecerem com ele. Então, é por isso que ela tem
meio que adoração pelo seu destino. Ela quer porque quer assinar e viver logo seu destino para que nada de ruim aconteça com ela mais. Nenhum trauma. Então é isso que deixa ela tão assim, né? Tão chata. E pega muito no pé da Raven pra ela assinar o livro. Aí fala, não, mas a Raven vai ter um destino ruim se assinar. Gente, a Raven é minha personagem preferida. Então é que eu não tô passando pano, tá? Até porque não é minha personagem preferida. Só que aquele destino que apareceu lá no dia do legado, da assinatura, sei lá, não é o real destino da Raven. Aquilo foi a armação da mãe dela. Não sei por quê. Porque isso ia afastar a menina ainda mais do seu legado de vilã. Não sei porque ela fez isso e também não explicou a série depois. Mas aquilo foi meio que uma armação. Então aquele não é o destino da Raven verdadeiro. Até porque não faz sentido. Porque a própria mãe da Raven não teve um destino ruim. Ela foi ruim porque ela quis. Aquilo da sentença dela do espelho foi porque ela foi além da sua história. Tipo, ela cumpriu o seu destino, ela envenenou a Branca de Neve. E tudo certo, a Branca de Neve foi salva e a gente já conhece a história, né? Aí o que aconteceu com a mãe da Raven depois? Ela foi viver a vida dela. Aí ela se casou com o rei bom, e teve a Raven. Ou seja, não teve nada de destino cruel, ela só fez lá o papel dela e depois foi viver a vida dela como ela quis. No caso, ela resolveu se casar com o rei. E tendo a Raven, né? Só que depois de ter a Raven, ela meio que foi além do seu destino, que ela foi atacar o País das Maravilhas e tudo mais, né? Aí a sentença dela estar no espelho foi por causa disso, não porque ela é a Rainha Má. Foi porque ela foi querer ir além da sua história. Então, com a Raven também seria a mesma coisa. Ela faria o seu papel de vilã e depois iria viver a vida dela como ela quisesse. Só que lá na visão, né, mostrou um destino muito cruel. Só que não é. Seria aquele destino se ela se corrompesse ao mal, né? Igual sua mãe. Aí ela poderia até ter um destino, mas como ela é boa, né? Ela foi criada pelo rei bom. Ela aprendeu a ser boa e não má igual sua mãe. Então vamos lá. Ela é uma personagem legal, às vezes chata. Às vezes chata. Linda, porém personalidade podre, egoísta e nojenta. Eu não acho que a Apple tem uma personalidade ruim, até porque ela é muito prestativa. Ela é aquela amiga que é pra o que der e vier, claro, né? Tem os momentos chatos que fica pressionando a Raven e não sei o que. Mas isso é mais nos primeiros episódios, gente. Eu não vejo tanto disso depois, sinceramente. Claro que ela sempre tem a piadinha. Se você me envenenar, não sei o que é chato pra Raven. Mas né, ela só faz isso porque a mãe dela fica pressionando ela, né? Fazer o quê? A coitada tem medo de morrer. Eu acho ela mimada e egoísta, mas isso foi no começo. Depois ela veio e se tornou melhor. Sim, Tiffany. Ela evoluiu e se tornou uma pessoa melhor. Isso quase ninguém presta atenção, mas a Apple evoluiu demais. Tão que ela evoluiu que no último filme, né? Jogos de Dragões, alguma coisa assim. Ela meio que abdicou do seu destino. Ela disse que ia encontrar o destino dela de alguma outra forma, sem ser pelo destino da Branca de Neve. Ela meio que virou uma rebel ali. Ela não se importando tanto com o seu destino. Uma rebel tipo a Madeline. Que a Madeline é uma rebel que ela para tanto faz para ela. Seguir ou não seguir o seu destino. Tipo, ela tá ali. Ela é fascinada pelo País das Maravilhas, pelo destino do seu pai. Mas pra ela tanto faz fazer o papel do
Chapeleiro maluco ou não. Ela é o que ela é. E a Apple, eu acredito, porque acabou, né? Só teve esse foi o último filme. Eu acredito que a Apple ia ser a mesma coisa. Ela ainda ia amar o seu destino, mas ia, tipo, não tentar pensar nisso tanto. Ela ia deixar mais, tipo, o tempo dirá, o destino dirá, né? E ela ia encontrar o seu destino de alguma outra forma, como ela mesma falou. É porque não teve mais filme depois disso, né? Depois da reeleição da Apple. Aí ficou só naquilo. Um pouco chata e forçada, mas admiro que se importa muito com os amigos. Sim, foi o que eu acabei de falar, foi isso. Ela se importa muito com os amigos. E esse negócio também dela querer que todos sigam seu destino é porque ela acredita fielmente que se ela não seguir o destino, coisas ruins vão acontecer com ela. Porque, pra quem não sabe, existiu também outros personagens que não seguiram o seu destino e que aconteceu coisas terríveis com eles. Tipo, um exemplo é a Fada Azul, a fada do Pinóquio, que ela basicamente sumiu. Ninguém sabe, ela recusou o seu destino, tipo, totalmente, parece, porque ela queria ser uma estrela pop da música. Ela recusou seu destino e nunca mais foi vista. Tipo, ela meio que desapareceu. Nenhum artefato, objeto mágico consegue encontrar ela. Ou seja, ela nem teve o seu destino em Ever After High de ser uma cantora famosa. Mas também ninguém sabe o paradeiro dela. Então, é muitas histórias assim no juízo dos alunos para seguir o seu destino. Meio que não é totalmente culpa deles. Porque a gente só vê ali, mas é tipo, como é que se fala? Os professores meio que moldam as histórias assim, né, pra fazer eles seguirem os destinos deles. Tipo, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Até com o diretor também aconteceu, né, que o irmão dele entrou numa caverna, aí a primeira coisa que o pai dele fazer que falar pra ele foi: por que você não seguiu a história? Por que você não seguiu o que eu disse? Como se ele tivesse seguido tudo certo, o que o pai dele disse, não teria acontecido aquela coisa ruim com o irmão dele. Facebook. Porque
ninguém sabe o que acontece se você não abandonar o livro da gente. Também não querer assinar, meio que ela não tá se importando. Eu não tô falando mal da Raven, tá? Vou falar aqui que ela é minha personagem preferida, mas meio que ela também não tá se importando o que vai acontecer com a Everterra. Ela só não quer o destino dela e pronto. Ela não aceita o destino dela e isso aí. Mesmo todo mundo dizendo que vai dar merda, mas ela não assinou. Ela pagou pra ver. E a gente não viu o que aconteceu porque acabou, né? Então não digo que só ela que quer impor sua vontade aos outros. A Raven também quer impor sua vontade aos outros. Só que a gente vai mais pelo lado da Raven porque ela que tem um destino pior, né? Então, é isso aí. Então é os dois lados, na minha opinião, né? Deixa eu ver aqui. Apple, meu amorzinho, ela teve um dos maiores desenvolvimentos do desenho. Ninguém pode me dizer ao contrário. Sim. A Apple mudou demais, gente. Ela aprendeu. É porque ela ia muito com a mãe, o que a mãe falava. Mas ela aprendeu que não é assim que se faz coisas. Não é assim que se trata os amigos. Você tem que entender, quando uma criança cresce com aquele negócio. Tipo, se você falar pra uma criança, desde pequena, que o verde se chama azul e o azul se chama verde, e ela crescer com isso, vai ser muito difícil para ela raciocinar. Quando ela crescer, outra falar para ela, não, o verde não se chama verde, isso é azul. Verde é essa cor aqui. Vai dar um bug no cérebro dela até que ela aprenda. Claro que eu tô falando aqui um negócio bem superficial, né? Mas para vocês entenderem. Até que o cérebro dela aprenda, depois de ter escutado várias vezes que o verde se chama azul e o azul se chama verde, demora. E é a mesma coisa, foi anos, foi a vida dela toda sendo... como é que fala? A sua mãe, né? Botando na cabeça dela que ela precisa seguir o seu destino, que precisa ser perfeita, que precisa ser tudo. Que ela meio que não sabe ser outra coisa, ela não sabe o que ela gosta de verdade. Ela meio que não sabe seus próprios gostos. Porque ser a Branca de Neve é tudo que ela sabe ser. Vamos demais. A Apple seria uma ótima vilã. Não seria. Não seria uma ótima vilã porque ela nunca machucaria seus amigos. A Apple é muito leal. Tipo, a bondade dela é real, gente. Ela só tem esse negócio de irritante com o destino dela, mas a bondade dela é real, sim. A Apple é uma pessoa boa. Ela só implica com o destino dela porque ela quer. Então vamos lá. Eu quero falar também aqui uma coisa sobre, não sobre a Apple, mas sobre Every After High no geral. Eu acredito que os maiores vilões de Every After High são os irmãos Green, mas não diretores. Tipo, os primeiros, se não o primeiro, junto com os narradores. Porque eu acho eles que são os maiores vilões de Every After High. Isso é teoria minha, da minha cabeça. Então vamos lá. Não faz sentido ter tantas linhagens de uma mesma história. Tipo, para seguir o mesmo destino, sendo que são pessoas diferentes. Eles meio que são forçados a viver aquela história repetidamente em gerações e gerações. O que não faz sentido nenhum. Então, o que eu acho? Que os irmãos Green, que é que escreve a história, chegou um tempo que ficou sem ideias. Ou então ficou sem as histórias, tipo, tão populares como a que eles já fizeram no passado. E como é um mundo mágico, nesse mundo mágico existiam os narradores.
E os narradores precisam de histórias para narrar, porque é só isso que eles sabem fazer, narrar a história. Então, se ninguém escreve história, como é que eles iam narrar as histórias? E eles não gostam de qualquer história. Eles gostam de narrar as melhores histórias, as melhores partes, os melhores momentos. Nem à toa que sempre ficam brigando para narrarem a melhor parte do dia dos personagens. Então, eu acho que meio que os irmãos Grimm pegaram todos os seus personagens mais famosos e colocaram tudo em um livro. Todos eles estão dentro de um livro que é meio que comandado por ele, com as melhores histórias que eles já fizeram e com os narradores em uma parceria com os escritores, sempre estão narrando os melhores contos que eles fizeram, que é Branca de Neve e tudo mais, Cinderela e tudo mais. Então, meio que foi um pacto perfeito, porque sempre vai ter a história da Branca de Neve, que é uma história que todo mundo ama, que sempre vai ser impactante, sempre vai ter momentos icônicos para sempre, porque nunca vai acabar, porque eles vão continuar tendo filhos, e sempre vai ter história para os narradores narrar. E os irmãos Grimm sempre vão ser famosos, porque suas histórias sempre vão ficar se repetindo, e ninguém nunca vai parar de contar as histórias deles. Então, os vilões, meio que são os primeiros irmãos Grimm, eita, eu tô falando toda errada aqui, mas releva. E os narradores, porque eles têm uma obsessão pelas histórias e por narrar elas, que é absurdo o que tá fazendo. Eles meio que usam pessoas de fantoche para o próprio uso pessoal, para o próprio prazer. Só que tudo está desmoronando. As coisas começaram a sair controle com a geração da mãe da Apple e da Raven. A geração que não seguiu o capítulo certinho. Teve a mãe da Raven que seguiu, foi além do seu destino. Teve a Chapeuzinho Vermelho que se casou com o Lobo Mau e teve 2 filhas, que agora uma é Lobo Mau e outra é Chapeuzinho Vermelho. Teve tantas outras que eu não vou lembrar aqui, já tá acabando o vídeo, que fez com que os filhos também não tivessem esse negócio de seguir certinho, porque nem os pais seguiram, porque eles vão seguir. E isso tá saindo do controle e eles estão desesperados, os narradores estão desesperados, os irmãos Grimm estão desesperados, porque vai chegar um tempo que ninguém vai querer mais seguir suas histórias e o que vai acontecer é um colapso. O livro vai entrar em colapso e não sei o que vai acontecer com eles, porque eles estão presos dentro do livro. Então, acho que a Raven não assinar o livro e as próximas gerações não querer mais assinar o livro vai entrar em colapso. E eles ou vão ser libertados dessa vida, ou eles vão sumir, desaparecer. Afinal, porque ela é um livro mágico. Se o livro mágico meio que parar de ser escrito, ele vai ficar em branco. Então não vai ter mais história, meio que vai acabar a linhagem de todo mundo. E todo mundo vai meio que sumir, desaparecer. Ninguém mais vai lembrar deles. Então essa é a minha teoria. Que é por isso que tem tanto medo, os irmãos Grimm têm tanto medo da Raven ficar fazendo isso de não seguir seu destino e influenciar os outros alunos. Porque eles dependem disso para viver. Eles dependem que a história seja narrada a todo momento, sempre a mesma história. Para que eles tenham alguma coisa para contar, para falar, para os narradores se interessarem. Porque se os narradores não quiserem narrar mais história e os alunos não quiserem mais escrever essa história, acabou, não tem mais o que fazer. O livro vai se fechar e todo mundo meio que vai desaparecer. Então essa é a minha teoria. Eu não sei, né? Tem muito furo de roteiro também. A Mattel tem isso de muito furo de roteiro, né? Então não dá pra saber exatamente o que pode acontecer. Mas eu acho que isso é uma teoria, assim, que eu penso. Porque
Não faz sentido. Veja, não faz sentido ter sempre a mesma história da Branca de Neve. Tem que seguir a mesma história, o mesmo capítulo, os mesmos acontecimentos. Sendo que a mãe da Apple se chama Branca de Neve, sendo que ela não é a primeira Branca de Neve. Então, por que ela se chama Branca de Neve? Por quê? Porque até a geração dela, elas ainda se chamavam... Elas tinham os próprios nomes dela, mas na escola, elas se chamavam pelo nome oficial do livro, da primeira Branca de Neve. Então, a Apple era para se chamar Branca de Neve, só que, meio que estão saindo da regra, elas não quiseram mais ser chamadas pelo nome, e sim pelos seus nomes de batismo. Tipo, Apple, Raven, não precisa ser chamado pelo nome do conto de fadas. Eu acho que elas só vão ter esse nome oficial depois que elas se tornarem... Depois que fizerem o seu destino, né? Qualquer que fizer seu destino, elas podem assumir o nome oficial da história. Tipo, a Apple, quando for beijada pelo príncipe, sei lá, ela vai ser chamada... Não vai ser mais chamada Apple, e sim Branca de Neve. E assim vai. Então é isso. Então já tá no final aqui, né? Já do desenho. Gente, eu acho muito interessante a história de After High, sinceramente. Eu acho muito mais interessante. Apesar de gostar mais de Monster High, eu acho a história de After High muito mais interessante. Muito mais... sei lá, tem muito mais tompeiro, vocês entendem? Eu amo, pena que foi cancelada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Já tá no finalzinho aqui. Eu só peço aqui uma coisa, que é deixar aquele like. Só o like mesmo. Não precisa nem se comentar se não quiser. Só o like, eu acho que já ajuda. E é isso. Então, comentem aqui embaixo se vocês quiserem a próxima que eu desenho. Se vai ser a Raven, a Mad ou a Blair. Blair. É Blair, né? É isso.